E hoje caiu uma porção para mim ministrar do meu xará, José. Olha que coisa linda. Me identifico muito com José. Espero chegar na plenitude de fé daquele homem, daquele adolescente que converteu toda uma nação, que trouxe a nação de Israel de volta ao Senhor, supriu Israel no momento de crise e através da administração de um jovem de 17 anos. A palavra do Senhor diz que José, com 17 anos, ele já cuidava dos negócios do pai. José, com 17 anos, ele tinha um conhecimento natural muito elevado para a sua idade, comparado às nossas de hoje. Com 17 anos, o que você sabia fazer? Talvez a geração dos nossos pais, a geração de 50, a geração de 60, eles eram muito mais preparados que nós, e acredito que eles eram realmente, porque começavam muito cedo a trabalhar. Começava já desde guria, na lida, seja na roça, seja nos negócios da família, mas o homem já era preparado e as mulheres também. Com 17 anos, as mulheres já sabiam lidar com uma casa, os homens já sabiam governar o negócio do pai. Se o pai viesse a falecer, a família não passava aperto, porque com 17 anos as pessoas já eram prontas para edificar aquilo que a família havia de construir. E aí eu pergunto para você, e você com 17 anos, como você era? José é levado como escravo. E diz que José entra na casa de Potifar e governou toda a casa de uns maiores homens do Egito. Uau! E a gente com 17 anos? Será que teríamos essa habilidade de governo? 17 anos, guri, não tinha nem barba no rosto, governou toda a casa dos principais homens do Egito. Isso mostra muito sobre a nossa intimidade com Deus. Se hoje as coisas mudarem no Brasil, o que nós faremos? Será que nós estamos presos a um emprego? Será que nós estamos presos a uma situação natural? Ou será que eu tenho me capacitado de dia e de noite para qualquer adversidade na minha vida? Sabe, é um tempo da gente poder meditar. Como o pastor disse, quem preencheu o propósito? Isso aponta muitas coisas para nós. Indecisão. Independente da situação onde nós nos encontramos, o Senhor nos enche de capacidade. E esperava isso de nós, que nós estivéssemos prontos para qualquer situação. E o Senhor quer fazer uma pergunta para você nessa noite. Você está pronto para qualquer situação? Se hoje entrar um convite pela porta da sua casa, vem governar algo, venha ser chefe de algo grande, qual é a sua resposta? O que tem que fazer? Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto para explodir? Se hoje chegar uma proposta de uma multinacional e falar, gostei do teu projeto, eu quero investir 10 milhões naquilo que você faz, o que você pensa? Capacitado? Pronto? Ou você começa a tremer? Qual é a sua reação? Essa reação natural, ela aponta muito sobre a nossa vida espiritual. Porque tudo o que acontece no mundo espiritual reflete no mundo natural. Tudo que o Senhor quer nos contemplar nos céus, como já está tudo contemplado, ela é exatamente realizado no mundo natural. Muitas vezes a gente questiona a situação que a gente está. Quantos já murmuraram esse ano? Eu, bastante. Só eu? Glória a Deus, tem uns corajosos. Se você não murmurou, glória a Deus. A porta do céu está aberta para a sua vida e você está pronto para tudo. Amém? É isso. Porque talvez o Senhor nos coloca numa situação de cativeiro. Talvez você seja vendido como escravo.
Talvez o lugar que você esteja pareça um buraco sem saída, como José estava jogado a um buraco, mas José tinha plena consciência de algo: não importa para onde eu vá, aonde eu for, o nome do Senhor será glorificado. Sabe, José tinha certeza dessas coisas. José não se abalava com a adversidade. E você, meu irmão? Aonde a gente está firmado? Nós somos eternos, sim, mas nossa vida nessa terra é passageira. Nós nos garantimos muito no dia de amanhã e nem sabemos se estaremos aqui. Talvez nós depositamos toda a nossa confiança em pessoas. Sabe, nós confiamos no próximo. Mas a nossa confiança, ela deve estar na onde? No Senhor. A todo tempo, a minha confiança precisa estar em Deus. Mas se eu não conheço o que Deus pode fazer por mim, como eu vou confiar naquilo que eu não sei? E aí começa a apertar minha caminhada com Deus. Sabe, igreja, a palavra do Senhor diz que o povo, ele perece por falta de conhecimento. José conhecia a palavra de Deus. José não tremeu em nenhum momento. Eu estou falando de um jovem de 17 anos. Eu não estou falando de um homem maduro, de um homem que passou por vários sofrimentos na vida, que tinha cicatrizes. Não, eu estou dizendo de um jovem de 17 anos de idade. Não tremeu. Sabe o que diferencia José de nós? O conhecimento da palavra de Deus. O que diferencia José de mim e de você é o conhecimento que ele tinha do eterno. José, ele ouviu do seu pai, do seu avô e do seu bisavô. Há um único Deus nessa terra. Há um Deus que transformou mulheres que eram estéreis em mulheres férteis. Há um Deus que abriu o mar vermelho. Há um Deus que, se o mar não abrir, ele ainda passaria por cima. Esse era o Deus de José. Qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Quem você tem buscado? Isso a gente precisa perguntar. Aonde está minha confiança? Numa fé pequena, natural? Não, irmãos. Nós temos que viver uma fé sobrenatural. Porque o nosso Deus é sobrenatural. Nosso Deus não é natural. Ele não se passa por nada natural. Ele é 100% sobrenatural. Haveria algo impossível a Deus? Não. Não haveria nada impossível. E José sabia disso. E José passa um tempo na casa de Potifar. José recebe fama, poder, respeito de todos os empregados. Um menino de 17 anos. Isso é tremendo, pastor. Não era o tipo de José, era a comunhão de José com Deus. Sabe? Mas José cria fama. Consegue um status que muitos de nós buscamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa empresa, até porque existe uma palavra do Senhor que nos garante isso. Ficaremos assentados nas portas da cidade, seremos reconhecidos por todos. Provérbios 31 diz que o marido de uma mulher sábia, ele está assentado neste lugar, e ele é respeitado por toda a sociedade. Nós desejamos isso, e isso é bom. Só que acontece um caso com José. José é tentado. Uma mulher se oferece a José. E aí eu fico pensando como que era a mulher de Potifar. Vamos trazer para essa época. Como que é uma mulher hoje muito bem de vida, uma milionária? Feia? Feia? Qual os atributos que ela tinha? A melhor plástica, o melhor silicone, o que mais que encanta? As melhores roupas de grife, os melhores frisados do cabelo, as melhores maquiagens, comprava as coisas tudo em Paris. Ela era a top da galáxia da época. E José, 17 anos, explodindo os hormônios. Eita Deus, aí é forte. 17 anos, flor da idade, o negócio explodindo. Quem é menino aqui sabe o que é isso. Vitor, Daniel, Paula. Começa a aflorar, e nós que já passamos por isso. Né? Começa o quê? A borbulhar todos esses hormônios, todo esse sentimento. E o que nós fizemos? Resistimos ou caímos? Eu caí, eu confesso.
com os 17 anos. Eu caí. Tinha uma convicção de chegar ao altar virgem. No dia que eu descobri, caí. Sabe? Essas coisas, José não caiu. Porque José deu uma resposta. Iria eu envergonhar ao meu Deus? Essa era a resposta de José. José não estava preocupado com o status. José não estava preocupado com a fama. José não enxergava aquilo com degrau de crescimento. José só tinha uma preocupação. Iria eu envergonhar o meu Deus? E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Iríamos nós envergonhar ao nosso Deus? Sabe, quando nós tomamos uma atitude que não pensamos, quando nós erramos, falhamos e tropeçamos, não é simplesmente o ato do pecado. O pecado pouco importa. Entenda o que eu estou dizendo. O sangue de Jesus nos cobre em arrependimento. Mas uma coisa é verdade. Iríamos nós envergonhar a Deus? Essa é a nossa pergunta. Quantas vezes antes de fazermos algo, nós pensamos no eterno? Quantas vezes? Responda para você. Responda para você. Responda o que está aí dentro de você, que só você conhece. Esses dias eu postei uma frase que nem era minha, era de um comentarista esportivo. Vivemos num tempo de muita maquiagem e pouca cicatriz. Esse era o tempo, José vivia cicatriz. José foi preso por não se entregar à melhor mulher da época da onde ele vivia. José foi preso, ele preferiu mais uma vez sair do status, do glamour, da riqueza, da prosperidade do mundo e foi entregue a uma cela. E nós? Até onde nós estamos dispostos a rasgar a nossa carne? Até onde a gente está disposto a verdadeiramente a obedecer a palavra de Deus? Doa a quem doer. Até onde a gente está disposto? Até onde a gente está disposto a largar tudo o que é ensino de homens, tudo que é doutrina enganosa, tudo que a gente acha que é isso, acha que é aquilo, quando nós estamos dispostos a abandonar isso por amor ao eterno? É isso que o Senhor espera de nós, essa integridade. Filho meu, quando largares tudo, digo a verdade, que nessa terra tereis 100 vezes mais. Jesus não estava falando voto de pobreza. Jesus não estava falando de vender bens. Jesus estava falando, arranque da sua mente todo o raciocínio mundano, humano, que é contrário à minha palavra. E aí sim, colocarei você sobre muito. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Sabe de uma coisa? Se eu não estou tendo muito de Deus, e eu falo isso para mim, existe algo que eu preciso abandonar. Existe ainda um pensamento que é só meu e não é de Deus. Mas José pensava o tempo inteiro, iria eu envergonhar o meu Deus? José é levado para a prisão. José é preso injustamente. José murmurou? Não. José reclamou? Não. José blasfemou a Deus? Não. Qual foi a atitude de José? Ou o que aconteceu com José? Primeiros dias de José na cadeia, observado pelo carcereiro, e José dominava todo o cárcere. Você é maluco? 17 anos, não mais. 19, 20 anos. Já cresceu de idade. Foi digno de confiança de uma cadeia. Mas sabe o que ele era? Preso. Olha a maluquice das coisas. Ele era um presidiário. E era tão digno de confiança que foi colocado acima de todos e controlava a cadeia. Existia algo que seguia José. E a palavra do Senhor diz que ele prosperava em tudo o que fazia.
José prosperava em tudo o que fazia, por causa de uma coisa: temor ao Senhor. O temor ao Senhor nos leva num patamar que nós nunca andamos. O temor ao Senhor nos coloca em posição de honra, seja onde a gente estiver. É o tempo da gente começar a avaliar como está o meu temor a Deus. O problema é que a gente avalia o nosso temor baseado em religiosidade. Nós analisamos a nossa vida sobre um ato religioso. É como bater cartão, vim ao culto, ok. Ah, faltei ao culto, orei hoje, li a palavra, isso aponta temor? Não. Isso não aponta nada de temor. Não aponta 5% do que o Senhor quer de nós. Mas é essa vida que nós levamos. Temor ao Senhor é levantar e abrir os olhos e saber que todas as coisas pertencem a Deus. Sabe, temor do Senhor é saber que nós somos criatura e não criador. Temor do Senhor é saber que é por Ele e para Ele que nós estamos vivos nesse dia. Temor do Senhor é não pecar porque é pecado, é não pecar porque eu temo ao Eterno. Temor do Senhor não é fomentar discussão, não é fomentar intriga. Temor do Senhor é não falar mal do próximo. Temor do Senhor é não esperar uma data, 25 de dezembro, para eu fazer caridade. Temor do Senhor não é eu abrir minha casa para um grande banquete, numa data que nem que representa nada. Temor do Senhor é fazer isso todos os santos dias. Temor do Senhor é descer o carro num dia de chuva e ajudar quem está precisando. Isso é temer a Deus, porque da maneira que nós amamos o homem, representa a maneira que nós amamos a Deus. Não adianta eu dizer que amo a Deus e não olho para o meu vizinho da direita e nem para a da esquerda. Isso é o paganismo que Deus combate. Nós não precisamos de uma festa para nos empolgar. Deveríamos ser empolgados todos os dias da nossa vida. Isso representa temor do Senhor. E o quanto nós praticamos isso, o conhecimento da palavra de Deus nos não leva a lugar nenhum. Entenda o que eu estou dizendo. Você entender a Bíblia de capa a capa não te mostra nada. E o seu caráter, o quanto mudou? O quanto mudou aquilo que você era? O quanto você está diferente do dia que você encontrou a luz? O quanto isso mudou em você? O quanto isso mudou em mim? Hoje, antes do culto, nós conversávamos com o irmão. E o pastor olhou e falou: a minha vida era assim. Eu era um endemoniado. Você tem coragem de falar isso? Não, antes de vir para Jesus eu tinha problema. Que problema? Eu era um drogado. Isso que eu era. Você tem coragem de falar isso? Não. Sabe o que é? Eu estou numa igreja evangélica agora. Grande coisa. Grande coisa. E o que Deus fez na sua vida, filho? Conhecer a palavra não é transformação. Agora a sua vida mudada é transformação. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que se drogava, se prostituía. Aquele que passava a perna nos outros não faz mais. E você? O Senhor quer saber essa noite? Mensagem ótima das luzinhas de Natal. Maior presente de Natal. É nossa transformação em Deus. É nossa transformação no Senhor. É poder chegar, olhar para alguém e falar: cara, eu era um lixo e hoje eu sou uma bênção. Sabe por quê? Porque o meu Redentor vive. O que Deus mudou na sua vida? O que você tem coragem de falar de Deus para a vida dos outros? José, testemunho, eu era um presidiário. José era um presidiário. José se envergonhava disso? De maneira alguma, mas glorificava o nome do Senhor aonde ele estava. Eu quero falar algo para você: comece a glorificar a Deus onde você está, filho. Comece a honrar o Senhor, com as suas atitudes, com a sua boca. Tira a língua maldizente do meio dos seus dentes. É o pior veneno que existe na face da terra. Aprenda a honrar aqueles que te honram. Aprenda a cuidar daqueles que te cuidam. Aprenda a amar quem te ama e aqueles que não te amam também. É isso que o Senhor quer de nós. Isso aumenta o nosso temor a Deus, porque toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Não é a homens, mas nós continuamos com a mesma atitude. Alguém já foi preso ou está preso aqui nessa noite?
Você está preso para não glorificar a Deus, como o pastor Josué disse? Você está encarcerado? Josué, mesmo encarcerado, glorificava o Senhor. Essa era a diferença de um jovem de 20 anos de idade. Mas passa, José revela um sonho a 2 homens. Um ele dizia, daqui 3 dias você estará de novo servindo ao faraó. E daqui 3 dias, forca. Daqui 3 dias, forca. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Quem tem vontade de profetizar aqui? 1 Coríntios, os dons espirituais. Buscai com zelo o melhor dom, mas principalmente o de profetizar. Porque o que profetiza edifica a igreja. Isso é temor de Deus. Quando eu quero profetizar, eu não quero me aparecer, eu quero edificar a sua vida. Se você tivesse esse desejo no seu coração, o dom de profecia estava na sua boca já. Eu buscaria isso. Preciso ajudar meu irmão, preciso ajudar minha irmã. O Senhor tem que dar uma palavra para essa igreja. O Senhor tem que dar uma palavra de conserto para Campo Grande. Isso é ser profeta de Deus. Mas nem isso nós buscamos. Porque não tememos ao Senhor. Precisamos entender onde a gente está. E aí José recebe uma revelação em um sonho. Para um ele fala, olha, graças a Deus, amanhã, daqui 3 dias você vai estar com o rei. E com o outro ele fala, sua cabeça vai ser cortada. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Honestamente, de crente para crente, de maduro para maduro. Quando você vê o seu irmão pecar, qual é a sua atitude? A primeira coisa que o profeta precisa ter é visão. Ele precisa ver. Porque senão ele não profetiza aquilo que ele não vê. Quando você vê o seu irmão pecar, você acha que acontece isso para você? Por quê? Você já parou para pensar? Você vai lá, chama seu irmão em particular, vem cá, irmão, vamos conversar. Isso está errado diante da presença do Senhor. Quantos fazem isso? Como que a gente se comporta no nosso meio? O Senhor começa a derramar o dom profético. Sabe o que eu faço? Não temo a Ele, não temo a criação dEle, não temo os filhos dEle, e abro minha boca para maldizer e não para abençoar. Esse é o nosso maior problema no meio da igreja de Deus. Por isso que o temor do Senhor não se instala, porque eu não permito a santidade chegar. Eu sou o primeiro a blasfemar, a ofender, a criticar. Só que pior de tudo, eu não faço isso cara a cara, eu faço por trás. Quando nós temos a profecia, é para a gente edificar vidas. E quantas vidas você podia edificar se você temesse ao Senhor? Agora, quando eu tenho medo de ficar mal com o próximo, é porque me falta temor de Deus. José olhou na cara de um homem, jovem, 20 anos, e falou, meu irmão, 3 dias, cabecinha rolou. Você teria coragem? José teve, e foi colocado como governador do Egito. Isso nos aponta uma coisa, o nosso temor ao Senhor vai nos colocar no lugar mais alto dessa terra. O quanto você está disposto a decepcionar o mundo para agradar a Deus? O quanto você está disposto a fazer isso? E para nós, o que nos resta? Talvez passamos o nosso tempo, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele fala que todas as coisas se renovam a cada manhã. A mesma esperança que há sobre os jovens, há sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que em Joel, os homens, os velhos teriam sonhos. Sonhos me mostram renovo. O Senhor quer renovar a sua vida nessa noite, filho. Amém? O Senhor quer renovar a nossa vida. Mas existe uma coisa. Quanto nós estamos dispostos a rasgar a carne? Tamar, capítulo 38. Essa é para as irmãs. Observem isso. Tamar precisava se casar. Aliás, Tamar era casada. Olha a história dessa mulher, o que o conhecimento da palavra gera em vocês, irmãs.
Estou falando para irmãs de segundo relacionamento, estou falando para irmãs de primeiro relacionamento, estou falando para as irmãs solteiras e também para as casadas. Tamar, casa, o marido morre. Pela tradição levítica, Levíticos 25, se eu não me engano, depois você olha lá a lei, Levíticos 25, diz que o irmão tinha que assumir a cunhada, o irmão mais velho. Morre o irmão, o mais velho é o primeiro a assumir a esposa do defunto. Pronto, aí fica bom. Para a gente entender, né? Fica mais simples. Então o irmão lá tem que assumir, né, o pacote do defunto. E diz que os filhos de Judá assumiram, mas todas as vezes que ele tinha que gerar uma descendência que não levaria o nome dele, entenda bem, ele depositava, lançava fora a fertilidade da mulher. Entenderam, né, irmãos? Então todas as vezes que eles iam ter relação, no momento do ato, ele depositava fora para que não gerasse uma semente nele. E diz que o Senhor não se agradou da vida dele e mata ele. E aí Tamar olha, Judá olha para Tamar e fala, olha, eu tenho um filho, é muito novo, né? Espera em tal cidade, quando ele crescer, eu te dou ele de casamento, ele resgata você. E diz que Judá esqueceu disso. Tamar tinha uma coisa a se fazer. Vamos pensar na mulher moderna, o que ela vai fazer hoje? Vou me virar, vou arrumar outro, fui desprezada, e agora, presta atenção, irmãs, na história. Agora eu vou arrumar outro, esse cara não me deu valor, sabe que eu vou fazer outra coisa. Vou arrumar o meu jeitinho para ser feliz. Tamar aguardou. Diz que Judá passava pelo caminho da cidade onde Tamar estava, e ela ficou sabendo, Judá vem por aí. E Tamar se veste de prostituta e fica à beira do caminho. Tamar podia fazer uma coisa, chegar na casa do sogro, me honra, cara. Me dá seu filho para casamento. Ei, resolve a minha vida, varão. Porque eu preciso decidir a minha. Tamar podia fazer isso. Tamar ficou quieta. Tamar espera à beira do caminho. Judá tem relação com Tamar sem saber que era a nora dele. E aí, como Judá estava sem a carteira, no desespero, fala, Tamar, deixa seus objetos comigo. Pega a vara dele, pega o anel e pega a capa. O cinto, perfeito. E guarda. E aí chegam os irmãos crentes, Judá, você não sabe o que aconteceu. Tamar tá buchuda, velho. Apedreja essa doida, vamos fazer isso. Olha a cabeça do crente, desde aquela época. Em vez de ir lá conversar com a irmã, saber a história, o que aconteceu, não. Malha Judas, vamos pegar ela. Vão lá e cagueta. Judá fala, traz ela aqui agora. E aí Tamar chega barriguda na frente de Judá. E Judá faz a pergunta, com quem se deitou? Tamar só chega e faz assim, com o homem que é dono dessa capa, desse cinto, desse anel e dessa vara. Judá na hora que olha e fala, caraca, esse cara sou eu. Esse cara era Judá. E aí Judá faz uma coisa que muitos homens não têm coragem de fazer. Abre parênteses, a nós. Judá reconhece que ele não honrou Tamar e quebrou uma promessa que ele tinha que fazer sobre a vida dela. Judá olha e declara no meio da congregação, essa mulher é mais justa do que eu. Varões, temer ao Senhor é assumir os nossos erros. Primeiro princípio do temor do Senhor ao homem, reconhecer que nós não somos nada diante do Eterno. E quando lesamos alguém, reconhecemos isso de forma pública, inclusive as nossas mulheres e os nossos filhos. Judá reconhece isso. E aí eu quero trazer você de novo para Tamar, mulheres. Tamar reclamou? Tamar blasfemou contra Judá? Tamar não podia ter a tal da vingança e falar, olha, quem eu me deitei foi com Judá? Tamar se calou. Por quê? Porque Tamar conhecia as leis do Senhor. Mulheres,
é para vocês. O quanto vocês conhecem a palavra de Deus. Tamar não era desinformada. Tamar não foi leviana. Tamar calculou segundo as leis levíticas, sem desonra e sendo honrada. O temor de Deus leva vocês ao lugar de honra. Vocês não precisam lutar pela cabeça. O Senhor exalta vocês no tempo certo. Sabe quem é Tamar? Sabe quem é Judá? Sabe de onde Jesus veio? Leão da tribo da onde? De Judá. Através da descendência de Tamar, nasce o Senhor Jesus. Através do fruto do temor de vocês, mulheres, nascem a glória de Deus na sua vida. Mas há uma diferença: o quanto vocês se dedicam ao conhecimento da palavra. O quanto ainda vocês se preocupam com coisas levianas, passageiras e que não muda uma vírgula na vida de vocês. Paulo nos adverte: a beleza é passageira, mas você gasta a sua juventude até a sua velhice tentando não parecer aquilo que você é. E que está tudo certo aos olhos de Deus. Toda a fase da vida de vocês é abençoadora, desde a mocidade até a velhice, porque vocês foram projetadas por Deus. Não existe ruga que deixa vocês mais feias ou mais bonitas. O que vai glorificar vocês é a palavra de Deus. A mulher que teme a Deus prospera a sua casa. Dica de como sobreviver nesse mundo machista: temam a Deus. Quanto tempo você dedica ao estudo da palavra, mulheres? Se você se dedicar à palavra, o Senhor te honra nos seus preceitos. Para mim, a chave dessa paraxá é a procedência de Tamar. Muito mais do que José, Tamar mostrou como uma mulher, que naquela época, não podia estudar a palavra como um homem estudava, mas ela observava tudo o que era santo em volta dela, e ela conhecia a lei do Senhor. Preste atenção na sua agenda, irmãs. Como você tem ocupado o seu tempo? Cuidando da vida do seu marido? Cuidando da vida dos seus filhos? Que como José, 17 anos já saberia fazer todas as coisas? Ou como diz o pastor, continuamos paparicanos, marmanjos? Como nós educamos os nossos filhos? Segundo as Escrituras ou segundo o meu querer? Como nós desenvolvemos os nossos filhos? Segundo os nossos medos ou segundo a palavra do Senhor? É isso que Deus quer mover em nós, a nossa geração. E quanto a nós, tempo de restaurar o nosso templo.